É, Sou o Sérgio aqui de novo. É, a ideia disso daqui, o nome do BoF é Mostre o Seu Debian. Então, o BoF surgiu, o Samuel nem sabe, mas por causa de uma ideia dele. A gente estava uma vez, numa das quintas-feiras, né, que a gente faz a reunião do Debian Devel BR, e aí a gente tava tendo um papo lá, aí o Samuel falou assim, pô, um dia a gente tem que sentar num bofe assim e todo mundo conversar, mostrando o que que usa de customização, o que que tá usando no sistema. Aí outras pessoas foram também dando ideias, e aí eu falei, pô, vou propor um bofe pra mini DebConf. Aí todo mundo sobe e às vezes qualquer coisa vai mostrando o que que tá usando. Tipo, aqui não precisa ser nem mostrar o que que você tá usando customizado, mas se você quiser às vezes compartilhar qual que é o seu workflow, né? De tipo assim, eu uso o Debian para isso, eu uso o Debian como para mexer com coisas de design, então essas são as ferramentas que eu uso. Ou sei lá, eu uso mais para programação e aí eu programo usando esses outros pacotes e tudo mais. Então a ideia é meio que essa. Eu não avisei ninguém previamente, então eu tenho certeza que ninguém tem nada preparado para mostrar, né? Você tem? Então o Charles é o próximo. E aí, é, aí eu fiz uma listinha de coisas que eu tava. Que sei lá, eu fui mexendo e às vezes eu usava algumas coisas. A lista começou até com uma coisa que o Charles tinha me mostrado, que é o pacote TLDR. Peraí. Beleza. Teve uma vez que eu não consegui usar o SED, eu acho. Aí ele falou, pô, dá um TLDR SED aí. E aí eu falei, pô, conveniente. E aí é isso. Aí a ideia é meio que essa daí, de às vezes mostrar uns pacotes, umas ferramentas que nem todo mundo conhece, e aí ir vendo, né? O que, que a galera tem para mostrar e tudo mais, mas não tem nada pré-estabelecido. Então, eu tenho uma listinha aqui de coisas que eu uso, que eu falei assim, pô, eu acho que pode ser um pouquinho legal de usar. Uma outra que surgiu hoje, que foi a primeira vez que eu usei, é o WLR Present Mirror, porque o Sway, o Wayland, no geral, ainda não tem o espelhamento de tela, né? No caso, quando você vai fazer uma apresentação, você não consegue fazer o mirror, né, da tela. Então, eu descobri isso aí hoje, que quando você vai mexer no Sway, se você usar isso daí, ele cria uma tela a mais, uma janela a mais, e você pode simplesmente jogar para um dos workspaces essa janela, que no caso aqui eu joguei aqui pro lado, e ele fica espelhando a minha como se fosse um mirror normal mesmo. E aí, quem tiver usando o Wayland, e como esse problema ainda não foi resolvido, acho que pode ser uma paradinha legal. É, beleza. Outras coisas que eu tenho aqui listado, é tudo bastante rápido. Então, por exemplo, uma coisa que eu tava usando, que eu comecei usando por causa do Vim, mas eu também uso muito no dia a dia, é o hipgrep. Então, que é o grep reescrito em Rust, né? Então tem vários desses por aí, né? Tem o FD, que é o find reescrito em Rust, e tem várias essas ferramentas, mas ele é bem bacaninha, ele é rápido, fica coloridinho ali algumas coisas, mas, sei lá, deixa eu digitar aqui um list. Então, você vê que ele já consegue, tipo, eu achei ele mais rápido, e aí é, mas ele não deve ter um TLDR. Deixa eu ver se tem. RG, eu acho. Aí, ó, tem até um negocinho aí já mostrando o TLDR de coisas que você pode fazer, que é basicamente o grep, só que algumas coisas um pouco mais simples. É, um outro que também tem é o Nala, que eu nem tenho o Nala instalado. Não, pô, tá de boas. Dessa daqui tá de boas, eu acho. Que eu só vou digitar um comandinho ou outro, devagarzinho. É, eu tava até falando com o Puida agora há pouco, né, do Nala, que o Nala é um gerenciador de pacotes, igual o apt. Eu tinha parado de usar ele porque ele estava quebrado, né, no teste, então quando você fazia Nala update, dava um monte de exception do Python, mas uma parada que é legal, eu vou instalar ele aqui enquanto eu falo, peraí. Ele é um front-end para PT. Ele não substitui, né, inteiramente ali as coisas. É, acho que você tinha até falado, né, Charles, que você usa. O seu também tava quebrado?
Não sei, não sei. Eu acabei de instalar, né? E aí, ah, aí, ó, isso aí é legal. Mas o motivo de eu usar o Nala é só por causa do Nala History mesmo, porque isso aí é uma coisa que meio que não dá pra fazer no apt por agora, que é de tipo, você fala, você faz Nala install alguma coisa, e aí você quer desinstalar, você não precisa remover, você pode fazer o undo, né? Então, isso facilita quando às vezes você faz um Nala update, você pode fazer o undo no upgrade, né? Então, você consegue desfazer um upgrade que foi feito. Aí, isso é bem legal, mas, igual eu falei, vira e mexe ele tá instável e quebra algumas coisas. É, aí acho que disso era isso. Uma outra coisa, quando a gente estava mexendo no BTS, a gente estava fazendo a BSP, né? E aí a gente estava interagindo bastante com o BTS, né? Que é o Bug Track System lá do Debian. E tem uma CLI, né? Para interagir com o BTS. E é muito conveniente quando você quer fazer coisas como essa daí, que é colocar user tag, né? Então, nessa Bug Squashing Party aí, a gente ficou colocando tags toda vez que a gente ia resolver um bug. Então, pela CLI ali, você consegue mandar esse e-mail e fazer essas atualizações de tag e coisas similares. É, aí chegou um pessoal aí, basicamente a ideia desse BOF aqui surgiu da gente ir compartilhando ferramentas que a gente usa ou customizações que a gente tem, mas como que é o dia a dia de fazer alguma coisa no Debian, né? Então, como que você usa? Então, por exemplo, se você usa algo diferente, sei lá, você está mexendo com design, quais são as ferramentas que você está usando no seu dia a dia, no trabalho, algo do tipo. E aí é por isso que eu estou mostrando algumas coisas que a gente acabou que eu fui conhecendo ao longo aí dos últimos meses e ver aí se mais alguém tem outras coisas aí que quiser compartilhar. É, aí é isso. Aí, da listinha que eu tinha feito, é, um outro era o Query BTS, que também eu estava usando é, nesse daí do BTS. Então era simplesmente para ficar já pegando os bugs e vendo as coisas. Então, vira e mexe a gente pegava é, naquela lista que a gente estava acompanhando os RCs, eu via se tinha mais algum e aí eu fazia por aqui para tentar não precisar ficar toda hora usando o navegador e coisas similares. E aí um outro que eu estava usando esse tempo atrás é, é o IPCalc. O IPCalc ele é bem bacaninha quando você tem que ficar descobrindo algumas informações de IP. E aí eu sou muito ruim para decorar essas coisas. E aí a conveniência dele já te falar tudo, né? Ele já fala ali a máscara, o endereço, ele te dá os bytes ali se você precisar conferir alguma coisa. Então, acho que no geral era um pouco desses. Eu tenho mais alguns aqui que eu posso ir mostrando conforme alguma coisa. Mas, Charlie, você quer mostrar os que você tinha visto? É, vou tirar aqui o. Eu seguro pra você. Chama o Samuel. Que isso? Acho que tá Tá gravando. gravando. Foi? Foi. Não, eu acho que tá tudo bem. Acho que eu consigo mostrar por aqui. Vamos ver. Assim, acho que a primeira coisa que eu preciso falar é que o meu fluxo de trabalho foi evoluindo para cada vez usar mais o terminal. Então, basicamente, hoje eu só uso o terminal e o navegador, basicamente. Ele não vai deixar eu fazer mirror por causa de resolução, então vamos de join displays. Tô usando Gnome, tá? Eu não gosto de sofrer, não. Eu quero coisa simples na minha vida. Nossa, Sérgio, tá muito ruim isso aqui. Pra ficar vendo lá. Vai dar bom. Tá.
Não vou mostrar a private, mas uma das primeiras coisas que eu mais uso é o e-mail no terminal. Eu uso o NeoMutt, que é um fork do Mutt, mas bem melhor mantido, uma comunidade bem legal. Eu sou o mantenedor, eu tento atualizar as coisas. Se vocês olharem o Mutt no Debian, ele está basicamente vivendo a base de NMU, então eu quero evitar isso para o NeoMutt. Patches, welcome. Então, se alguém quiser mandar algum patch, ajudar a manter, gostamos. Vocês podem ver que tipo, é um fluxo bem simples de e-mail por terminal. Eu tenho uma barra lateral que eu tenho várias listas aqui. Nossa, deu uma crachada legal aqui, hein? Pronto. Pronto, aqui vocês podem ver que são as minhas pastas do e-mail, então eu posso acessar algum deles se eu quiser. Oxi. Pronto, abri meu salsa. Mas posso esconder a barra também se eu quiser. E aí navegar só pelos e-mails aqui. E boa. O NeoMutt tem essa preview aqui que eu consigo ver. Eu tenho preview também na hora de mandar os e-mails. Tipo, se eu for dar um reply aqui. Caramba. Sim, na parede. Tá difícil, velho. Aqui no próprio campo, no pager de send, eu tenho um preview do que eu vou mandar. Eu não vou mandar esse cara. Fora isso, o IRC também, que eu uso bastante hoje em dia. E tô gostando, tá? Tô gostando. Eu uso um cliente que é o WeChat. E eu customizei as cores e tal, porque por padrão ele fica muito bom em fundo escuro, mas eu não uso fundo escuro. Eu sei, as pessoas me criticam, mas eu gosto de fundo claro. Então eu tive que fazer uma customização nele para ficar bonitinho com fundo claro. Tá. Nossa. Nossa. Tá. Dot files. Eu versiono elas com. Ah, Oi? Isso. Eu acho que. Calma aí. Eu acho que o jeito mais fácil é o. Calma aí. Pode mexer nele. É só botar aqui mais pra frente. Tem que ser mais pra trás? Acho que já deu certo, já deu. Pronto, .files, eu faço management, eu tenho um diretório com os .files versionado por Git e eu uso o Stow para versionar isso. Então, por exemplo, eu crio aqui um diretório, sei lá, NeoMutt, eu dou um install.files package e ele vai criar esse symlink no meu .config. Então sempre que alguma aplicação tentar acessar lá no meu .config e tal, vai ser um link simbólico para o meu diretório de configurações, os .files. Então fica tudo versionado por Git e eu não tenho nenhum tipo de problemas de perder essas coisas. Eu acho que é isso de coisas. Eu queria mostrar mais coisas, mas eu poderia ter preparado melhor para sair mais tranquilo. Eu acho que é isso agora. MBSync. Eu faço backup, mas o NeoMutt acessa por IMAP. Porque senão aquelas. Não, Tmux, pô. Eu tô usando Tmux aqui. Se vocês estiverem vendo aqui embaixo, eu tenho várias janelas, várias janelas com cada uma coisa, eu fico alterando. E é muito bom, porque se eu quiser vir aqui e dividir o terminal, é bem simples. Agora eu tô com três, mas tipo, posso dar zoom em uma delas.
trocar, dar zoom na outra. Tmux, usem Tmux. E o Powerline, eu tô usando o Python. O Python Powerline. Sei que tem o Go, mas acho que é isso. Já gastei meus 10 minutinhos aqui. Próximo. Anotei super rápido aqui umas coisinhas, talvez faça sentido, eu não sei. Mas vamos lá. É... Multi para e-mail, igual todo mundo aí, eu acho, até agora. Eu uso o IRC para conectar no IRC e muito Vim, assim. Então, esses caras eu não costumo largar, nem mexer, nem olhar, porque eu tenho os arquivos de configuração deles há muito tempo, né? Então é chato você trocar para outra coisa e aprender outra, porque eu acho que todo mundo sabe, são anos de configuração ali, então eu não gosto de mexer neles, né? É, tudo que eu tenho no notebook, no desktop, eu configuro sempre que eu vou instalar um pacote, assim, ou alguma coisa, eu faço tudo via Ansible. Então, meus arquivos de configuração todos estão no Ansible, eu tenho um repositório local lá na minha casa, com Git lá, eu puxo de lá, subo para lá, e aí instala pacote, arquivo de configuração, etc. Né? É, eu uso uma metodologia de to-do list, chama Getting Things Done, eu não sei se vocês conhecem, e aí para ela tem um aplicativozinho de linha de comando, chama Task Warrior, né, que você enfia coisas na fila, tira coisas da fila, você consegue dar prioridades, etc. para as coisas. Né? Eu uso há muito tempo o Task Warrior. Daí, o Task Warrior serve só como uma to-do list, né? Entradas simples, assim, pequenas. Eu também gosto de tomar notas das coisas que eu faço, ou escrever reports ou relatórios de coisas que eu preciso olhar depois. Então eu uso a VimWiki. É uma wikizinha bem minimalista que você mantém no Vim, né? Você tem um diretóriozinho lá, .vimwiki, você... Não, ele tem uma sintaxe própria. Aí a VimWiki, eles têm tanto aí o wiki com links e tal para coisas linkadas, que nem uma wiki normal mesmo, e ele tem um diário também, né? Tem uma hotkey lá que ele abre o diário do dia, né? E naquele diário do dia, por exemplo, eu uso para fazer os stand-ups diários do meu time ou para tomar notas de coisas qualquer, né? Mas tipo, tem um relatório de tudo lá dentro da minha VimWiki. Eu uso Incus, na verdade, LexD, mas eu uso os dois, tá? Mas eu uso muito para poder fazer triagem de bug e reproduzir bug, né? Que meu trabalho é isso, então passo bastante tempo com ele também. O Charles falou do grep lá, escrito em Rust. Eu uso bastante. Ah, foi o Sérgio, né? Foi mal, Sérgio. Foi o Sérgio. Eu uso até hoje, assim, há muito tempo, eu uso o Aki grep, eu não sei se vocês conhecem. É tipo AG, o AG, né? Só que o AG é uma evolução do Aki, eu acho. E eu nunca fui para ele. Eu uso o Aki até hoje. É um grep com sugar syntax, assim. É mais fácil você procurar as coisas, mais fácil você achar as coisas. Então eu uso bastante. Uma coisa aqui que eu acho que vale mencionar uma vez me ensinaram a ver GIF no Git usando o three-way GIF. Eu não sei se vocês já viram GIF assim, mas cara, aquilo mudou minha vida. Eu não consigo mais usar Git com GIF só mostrando os conflitos de merge, tudo em duas etapas, né? Tem que ser three-way para mim. Que mais? Oi? É no Git, é uma configuração do Git. É só um jeito dele te mostrar os merges, os conflitos. Para e-mail, para baixar os e-mails, eu uso o Offline IMAP. O Sérgio já me mostrou o MB5 tem muito tempo, mas eu estou devendo. Aquela história dos arquivos de configuração que você mantém há muitos anos, né? Tá por aí. E IMAP Filter também, para poder fazer um sort das coisas lá para mim. Tô acabando, tá? Que mais tem aqui? Ansible, eu falei. Sim, tem uma coisa bem legal aqui. Eu faço cerveja em casa, né? Faço com meu pai. E aí tem um software, tá empacotado no Debian, chama Brew Target, tá? Que é um software onde você pode manter as suas receitas, calibrar suas receitas,
né? Você cadastra lá os ingredientes, o seu material, panela, tem índice de condutividade e etc. É muito legal, é bem completo, né? E eu mantenho tudo lá. E daí vem uma menção honrosa aí, eu sei que no Debian é diferente, mas o Sérgio, o DJ, tá ali, ele arrumou o Debug Info dele lá no Ubuntu, e uma vez eu tava num final de semana com fazendo cerveja com meu pai, e o Blue Target começou a dar segue fault. Eu preciso dele para tomar minhas notas e fazer tudo. Aí eu, caramba, me lasquei aqui, vai dar errado aqui, não vou conseguir continuar a receita, vou ter que improvisar. E aí, na hora lá, eu. Não, pera aí eu subi o GDB, achei o problema rapidinho da segue fault por causa do Debug Info D, né, que resolve isso, salva muito tempo com aquilo, e aí. Resolvi, terminei de fazer a cerveja e depois eu consertei o pacote. Que mais? Por último, eu uso, eu trabalho o tempo todo, tanto no meu desktop quanto no meu laptop. E aí eu uso o SyncThing para manter algumas pastas em sincronia ali entre os dois computadores, né? É, eu, Oi? Eu acho que é isso aí. Quem quer vir aí? Obrigado pro Atos que vai segurar. Não dá para usar Emacs com uma mão só, não tem jeito. Então, peraí. Deixa eu só... Vou ver aqui. Tem que apertar alguma coisa ali, não? Que... ele foi pro sleep, talvez, não sei. Tá o quê? Ah. Foi? Tá. Peraí. Eu tentei agora. Ah. Ele detectou aqui, mas ele não tá. Peraí. Deixa eu tentar dar um mirror aqui. Estranho. Quem quer contar uma piada aqui enquanto. Bom, daqui a pouco. O Sérgio não vai entender. Oi? É. Tentei. É. Ô, Samuel, tenta pra ele autodetectar essa. Ah, foi. Peraí. Ai, que caralho. Peraí que tá. Aí. Agora HDI. Tô conseguindo. Bem, talvez não seja. Assim, é legal falar, né? Mas é mais legal mostrar, né? Sei lá. Eu tenho. Enquanto você põe aí. Deixa eu tentar tirar e botar aqui. Tá.
Conta uma piada aqui, chega aí. Aí, o Sérgio vai contar uma piada aqui enquanto não. Eu ia mostrar alguma coisa, mas o Charles estava mostrando como ele gerencia dot files, e aí eu lembrei o jeito que eu gerencio o dot files, que é com Git também, só que é diretamente com Git, sem precisar do install, né? Uma coisa que tem como você fazer é você clona o repositório como um Git bear mesmo, um bear clone, e aí você sempre quando você pode fazer um atalho, né, tipo do dot files, para ele mostrar aquela home como a home é, do Git mesmo. E aí você consegue pegar todos os que estão no diretório atual. Aí, lembrei disso daí. Você acha que vai ajudar? Você usar adaptador? Ele tem, né? Você tem, né? Tem o USB. Ah, é aquele ali? Ah, tá. Então, ficando. Alguém mais quer? Você quer comentar alguma coisa? Eu posso falar. Beleza. Fazer igual o Lattes. Ele tem uma toque. Se o SBC não rolar, Você quer usar na câmera? aí a gente tenta o USB. Boa. Senão, Você tá roubando todos os dados do Sérgio agora, não. Você te conectar na outra ponta, né? Não, tá conectado. Cara, não conectou. Hã? Alguém quer falar alguma coisa? É isso que você fala? É, sem o computador? Tipo, alguém quer falar sem precisar apresentar, mostrar um pouquinho do setup? Quer falar? Beleza, então vem cá. Não, ele não vai não. Ele vai só ficar falando. E aí, pessoal? Assim como o Charles. Ah, tá bom assim? Tá melhor? Agora? Assim como o Charles, eu otimizei o meu setup para ficar grande parte no terminal, né? Mas a gente difere um pouco nos programas que a gente usa. Eu também uso o e-mail no terminal, mas eu uso o AERC, que é um cliente mais recente. Ele foi originalmente escrito pelo Drew do Vault, mas hoje em dia é um outro cara que mantém lá. Não, ele é em Go. É, eu acho ele legal porque ele é um pouco mais simples que o Mud e ele não tem essa bagagem histórica, né? De muitos anos de desenvolvimento que não. Não, mas você pode, se você quiser. Mas ele tá empacotado, ele funciona muito bem. E aí eu baixo com o MB-Sync também, os e-mails, e mando via SMTP normal. E aí para IRC eu também uso um cliente de IRC diferente, ele também é no terminal, mas o nome dele é Senpai, que ele funciona bem com um bouncer que também é diferente, que chama Soju, eles fazem parte do mesmo ecossistema. E eles implementam tipo algumas coisas do IRC-v3, então tem notificação bonitinha, suporte a typing indicators, né? E é bom porque o setup é bem fácil também, é mais fácil que hospedar uns NC e usar o WeChat para conectar nos NC e tal. E aí eu uso o Sway também, mas além disso, nada de muito diferente. Não tá dando. Charlinho, ficou o aprendizado do framework, tá? Que às vezes. as coisas não funcionam. Bem, eu queria mostrar o meu Emacs, que eu utilizo para quase tudo, mas não vai dar. Então, imaginem um Emacs.
Emacs é um editor lindo, imagina esse editor maravilhoso na sua frente. O Emacs ele não é um editor, na verdade, ele é um framework Lisp para você poder escrever soluções e programas que manipulam texto. Esse é o objetivo do Emacs. E ele tem um editor embutido, então você consegue usar ele como um editor de texto também, se você quiser, apesar de não ser obrigatório. Tem gente que usa o Emacs para coisas específicas, mas prefere usar outro editor de texto para editar texto. Porque o Emacs em si, ele não tem um editor de texto tão bom quanto, por exemplo, o Vim, que é puramente um editor de texto. Então ele é só feito para isso e ele é mais estável para esse tipo de uso. Mas eu uso ele como editor de texto também, porque ele, na minha opinião, provê tudo o que eu preciso, todas as minhas necessidades. Bem, como ele tem um ecossistema gigantesco de pacotes escritos em Lisp, eu faço uso de alguns desses pacotes para fazer a minha vida mais fácil e conseguir usar o Emacs sem precisar ir tanto para o navegador. Então, o primeiro pacote que eu acho que é o killer feature do Emacs hoje em dia é o Magit, ou Magit. Ele parece muito com o que o outro Sérgio aqui apresentou na palestra dele sobre o Neovim, e porque o pacote que ele apresentou é baseado no Magit. Tem um pacote do Emacs chamado WitchKey também, que é exatamente igual ao que ele apresentou, porque o pacote que ele apresentou também é baseado no WitchKey do Emacs. E tem um pacote que é Bem, tem dois pacotes de gerenciamento de projetos no Emacs que eu gosto muito. Um chama-se Projectile, e ele parece muito com o que o Sérgio apresentou, porque o pacote que ele apresentou é baseado no do Emacs. E hoje em dia o Emacs implementa um built-in desse gerenciamento de projetos chamado Project.el. E ele já vem instalado, ele é bem parecido também com o Projectile. O Magit, ou Magit, ele tem um outro modo dentro dele que integra com forges de Git. Então, eu uso bastante para comentar nas issues que a gente tem no GitLab, né, no Salsa. Então, eu faço todos os comentários que vocês veem das issues de pacotamento e tal, eu faço a partir do meu Emacs. Eu geralmente abro uma janela do Emacs para um projeto específico. Então, se você pede um review de um pacote, eu abro uma janela para aquele pacote. Eu tenho um modo que eu escrevi para... Eu dou o seu repositório no Salsa particular, onde o seu pacote está, e eu dou o time que o pacote faz parte, e ele já baixa o seu repositório, ele baixa o repositório oficial do pacote do time, ele já configura os remotos em um e outro, e ele já me coloca dentro do Dired, que é um modo do Emacs para visualização de diretórios, para eu já começar a revisar o seu pacote. Então eu faço a revisão toda dentro do Emacs. Em outra janela do Emacs, eu tenho esse pacote Ford, né, que é o que eu falei que ele integra com o Salsa. Eu tenho o reply aberto, né, um buffer de reply aberto, onde eu vou escrevendo o que eu vou achando no review. Quando eu termino o review, eu só submeto esse reply, né, e ele aparece no Salsa. E eu não precisei sair do Emacs para nada. Eu consegui fazer tudo dentro do Emacs. Esse é o meu objetivo sempre. Eu leio meus e-mails dentro do Emacs também. O Emacs tem vários leitores de e-mail. Eu uso um chamado GNUS. Ele é bem antigo, ainda mantido, mas ele é um inferno para configurar, então você perde muito tempo configurando. E aí depois você configura, você não quer mais sair, né? Porque, perdi tanto tempo. Hoje tem editores muito mais modernos que o pessoal usa. Not Much ou MU4E, né? Que são editores bem mais modernos do que o GNUS. Mas eu gosto do GNUS, então eu fico nele. Eu geralmente, fora do Emacs, eu não tenho muitas customizações de nada. Então, eu uso o Mate Terminal para quando eu preciso ir para o terminal para alguma coisa.
geralmente é alguma coisa que precisa. Eu vou no Mate Terminal quando precisa de renderizar ASCII ou renderizar corzinhas mais chatas no terminal. Porque se não for isso, eu uso o terminal dentro do Emacs também, que funciona perfeitamente. E no Mate Terminal eu só uso o terminal de fundo preto, Charlinho, e letras brancas em cima. É só isso que eu uso. Eu uso o Tmux, mas o meu Tmux é super pristine também. A única coisa que eu mudo e que as pessoas às vezes torcem o nariz, porque não usam o Emacs, eu mudo o prefixo dele. Ele é Ctrl B por padrão, eu mudo para Ctrl Z. E aí as pessoas, mas como é que você dá um sleep no processo? Aí eu já acostumei, eu dou Ctrl Z, Ctrl Z. Por que eu faço isso? Porque na navegação, o Ctrl B no Emacs, ele é uma letra para trás. Ele move uma letra para trás. Então, você não navega pelas setas. Você pode fazer isso, mas eu navego pelos controls, né? Então, se eu perder o Ctrl B, eu não consigo mover para trás uma letra. Então, eu vou no Ctrl Z, porque o Ctrl Z no Emacs, ele não faz nada, ele só bota sleep no processo. Então, eu deixo ele Ctrl Z. Mas eu também não uso nada demais. Fala aí. Ctrl A. O Ctrl A no Emacs ele vai para o começo da linha. Eu pensei em várias combinações e o Ctrl Z foi o melhor que eu achei. Que mais? BTS, o Emacs o BTS é o Bug Tracking System do Debian, né? O Emacs tem um modo para você navegar no BTS, que é parecido com o que o Sérgio mostrou. E ele também tem um modo para você. O que eu gosto muito. É um comando para você fazer o download de uma thread do BTS, assim, um bug do BTS como uma thread do GNUs. Então eu dou esse comando, passo o número do bug, ele faz o download de todas as mensagens daquela thread e ele cria um grupo virtual no GNUs, como se fosse um folder virtual, em que eu tenho acesso a todos os e-mails threaded. E aí eu consigo dar reply nesses e-mails de lá de dentro do Emacs usando o meu GNUs também. Então eu não preciso sair. Eu queria mostrar tudo isso para vocês, mas não está funcionando o HDMI. Então fica para depois. Ou se alguém quiser ver, depois eu posso mostrar nas mesas ali também. Tem mais coisas que eu uso para várias outras coisas, mas acho que para desenvolvimento Debian é basicamente isso. Beleza? Vai, Samuel. Tem que acordar o projetor ali, não sei se vai funcionar. Mas eu queria perguntar duas coisas também. Alguém aqui, coisas que eu não uso, que eu não faço e que eu quero usar e começar a fazer. Alguém usa a extensão do Firefox para navegar com os motions do Vim? Ah, você usa? Ah, que massa. Oh, você tinha que ter apresentado isso aqui, pô. Ah, não, beleza. Então depois você volta aqui. A segunda coisa é alguém remapeia o Ctrl S no readline, porque o Ctrl S congela o processo. E é um atalho inútil. Eu nunca vi alguém precisar usar isso em tempos modernos. Antigamente você usava quando tava cuspindo logo no terminal lá, você dava um Ctrl S para ler o que tá escrito. Ninguém mais usa. Tá, mas ninguém faz isso, né? Ninguém remapeia o Ctrl S. Tá. É uma coisa que eu quero começar a fazer, mas eu preciso decidir para o que eu vou usar o Ctrl S. Vamos ver se consigo mostrar aqui um pouco da minha configuração. Vamos ver se. Olha só. Maravilha de resolução. Dá pra ver o meu PS1? Eu acho que não, né? Eu vou jogar pra baixo, só um pouquinho.
Agora, tá, eu vou aumentar um pouco porque eu vou ter que otimizar esse negócio. Ah, massa. Tá. É, começando pelo PS1, eu uso algo parecido com o que o Charles usa ali em cima. Tá vendo meu nome, bonitinho? Eu uso Powerline If and Go. Esse é o nome do pacote. Tá no repositório Unstable e Testing. Eu acho que tá nos Stable Backports, eu não me recordo agora. Eu mantenho esse pacote. E você instala ele na descrição do pacote. Tá escrito o que você precisa fazer para configurar, mas é basicamente o que eu vou mostrar aqui. Você coloca isso daqui no seu Bash RC e ele funciona. O que é o bacana do Powerline Go? Primeiro, ele é escrito em Golang, então ele é muito rápido. A segunda coisa é, se eu abrir um repositório Git, ele vai me mostrar qual é a situação desse repositório Git. Então, eu estou vendo ali que eu dei um checkout em um commit aleatório, não estou no topo de uma branch. Se eu der um Ctrl C aqui, ele vai mostrar que rolou um seguinte no último comando. Se algum comando der um exit que não seja 0, ele vai mostrar ali também o código de retorno do comando. Então é muito fácil de ver o que aconteceu. Não precisa ficar dando eco, cifrão, um ponto de interrogação. Se eu jogar um processo em background, ele vai mostrar para mim. Vou jogar alguma coisa aqui. Aquele apareceu o número 1 ali. Não sei se dá para ver bem. Depois da parte em verde, tem o número 1. Quer dizer que tem um processo em background rolando. E um sig stop, porque ele não está executando. Eu dou um FG agora. Na verdade, era o BG que eu queria ter dado. BG. Agora ele está rodando. Ctrl C. Seguinte. Outra coisa que eu uso é o Tmux, só que eu uso algo chamado Tmux Sessionizer. Quando eu aperto o Ctrl F, ele abre a lista de projetos que eu tenho no meu sistema, eu configuro quais pastas procurar. E se eu digitar o nome de algum projeto aqui, Nmap, digamos, vamos ver, eu escolho esse daqui, e eu dou um Enter, ele cria uma seção no Tmux chamada Nmap e me joga dentro dela. Se eu apertar Ctrl B S, eu posso voltar aqui nas outras sessões que eu tinha. Então eu posso voltar para a sessão do wcurl, que é a que eu abri logo no começo. E fica muito prático, porque eu posso fechar o terminal, fazer outras coisas, abrir o terminal e eu volto para essa sessão depois. Se eu estou no wcurl agora, se eu der um Ctrl F e chamar o Nmap, ele não vai criar outra sessão, ele me joga na que já existia. Isso aqui é muito parecido com o modo com que o VS Code lida com projetos. E esse era o objetivo que eu estava procurando com isso. Eu uso muito o servidor de desenvolvimento no meu trabalho, então eu configuro no shconfig para sempre que eu conectar no servidor, eu já abro uma seção Tmux chamada default. Então eu sempre vou ter uma sessão pendente no servidor, eu posso fechar o terminal e não vou perder o comando, vai ficar sempre lá. E daí dentro daquela default eu começo a pular para as outras sessões que eu preciso usar. O Tmux Sessionizer é o nome da solução que me deixa fazer essa busca aqui. Isso aqui usa outras ferramentas por baixo que o Sérgio apresentou. Então o hipgrep é usado aqui para fazer uma busca. O FD é usado para fazer a busca das pastas. Aí eu tenho o FZF, que é um Fuzzy Finder, que é quem me dá essa busca muito maneira. E aí quando eu dou Enter, ele abre o Tmux na seção que eu quero. Outra coisa que eu acho legal é o método para organizar o meu Bash RC. Eu uso Bash e com o passar do tempo, o meu Bash RC cresceu muito e ficou muito ruim de manter. Então eu dei uma leve hackeada no meu Bash RC para criar um mecanismo de pasta .d de configuração. Eu vou mostrar aqui. Essa parte aqui que está em highlight, ela faz uma busca em todos os arquivos Bash RC que existem dentro de bashrc.d e importa eles, basicamente. Então, por causa disso, eu posso ter o seguinte. Eu tenho aqui configurações para o meu Bash RC, só que separadas por categoria, digamos, né? Eu tenho uma aqui para o Tmux,
Tem uma para o FZF. O Powerline que eu mostrei antes. Umas coisas genéricas também de Bash. Talvez aqui tenha algo interessante. Hist Format, Hist Time Format. Se você configurar isso aqui no seu Bash RC, quando você der um history, ele vai botar um timestamp de quando você rodou aquele comando. Isso é muito útil. Tem mais alguma coisa que eu faço com o histórico que eu não estou me recordando agora? Essa funçãozinha aqui, sempre que eu der CD numa pasta, ele dá um ls logo depois. Então, é algo que muita gente faz. E sempre que eu der um CD, ele já dá um ls, já me mostra lá. E é um ls ordenando baseado no tempo de modificação. Os arquivos mais recentes aparecem em cima. Ah, isso aqui é muito legal. O input RC. Esse arquivo aqui permite configurar algumas coisas do comportamento do readline. O readline é a biblioteca que é usada para... ele instalou outro IC3, instalou um parser aqui. É a biblioteca que é usada pelo Bash para lidar com a linha de comando que você interage. Então, o que eu faço aqui são essas duas opções, principalmente, que a primeira delas, quando tem o autocomplete do Bash, ele vai fazer um autocomplete que é case insensitive. Então, não importa se está em maiúsculo ou minúsculo, ele vai autocompletar e já corrige para mim. A segunda delas, ele não vai esperar eu dar tab duas vezes quando eu quero autocompletar alguma coisa ou se não tem match. Ele vai completar o máximo que der no primeiro tab e já vai me dar as opções. Eu vou demonstrar. Se eu tentar dar um CD, deixa eu voltar para a pasta minha home. Se eu der um CD alguma coisa aqui, aí downloads, né? Downloads é maiúsculo. Só que se eu tentar coletar minúsculo, ele dá um tab, ele jogou para cima e autocompletou. Isso é muito maneiro. Se eu botar só DO, aí sim duas pastas, existe downloads e documents. Se eu apertar o tab uma vez, ele já me dá. Ah, e tem o dot files ainda. Ele já sugere as três para mim, e aí eu posso continuar digitando e escolher o que eu quero. Isso daqui especificamente o ZSH faz, se eu não me engano, eu lembro se precisa de uma extensão ou se vem por padrão, mas eu uso Bash, então só essa configuraçãozinha ali já resolve. É isso que eu tenho. Tem mais alguém? Se não, Aquila, cheguei. Fazer o quê? Enquete. Bom, basicamente eu vou mostrar algumas ferramentas que eu costumo usar no meu workflow de trabalho. Eu não lembro quem mostrou, mas eu também utilizo muito o Incus como provedor de containers. Eu costumava usar bastante o Podman, que é uma versão basicamente open source do Docker. E eu basicamente uso o Incus para provisionar containers. Então, vou dar um exemplo de imagens de Debian que eu poderia baixar aqui. Eu executo o Incus e aqui ele dá uma lista de vários containers ou até mesmo VMs que eu posso utilizar. E aí seria, no caso, só baixar, dar um Incus launch, e aí ele executaria a imagem e geraria uma. E se eu quisesse gerar uma VM, eu passaria um traço VM. Se fosse um container, eu não precisaria especificar nada. Então, basicamente, esse aqui é um dos containers que eu uso. Eu tenho algumas VMs e ele é muito útil quando eu quero testar testes, autopack de testes internos. Eu preciso de um test bed completamente limpo. E aí eu faço alguns testes aqui e é muito útil isso. E aí eu basicamente entro nessas shells usando assim, por exemplo, e aí eu estou num ambiente completamente novo, com outras coisas, e ele é muito útil. E aí o Samuel, ele citou que existe uma extensão de Vim
que você pode usar no navegador. E eu descobri uma muito boa que inclusive o Sérgio mostrou para mim, que é o Vimium. Então a gente consegue utilizar o Vim, keybinds de Vim no navegador. Então, basicamente, se eu apertar F aqui, ele aparece várias opções e eu consigo navegar usando keybinds de Vim aqui. Eu não vou conseguir enxergar o que está escrito, mas funciona. Então, se eu só digitasse as keybinds, eu iria para essas páginas e... LM? Aí, por exemplo, ele vai abrir um merge request e aí eu poderia utilizar novamente ele aqui apertando L e usando essas keybinds. E ele é muito útil. Eu uso às vezes. É, eu uso o KDE, na verdade, eu acho um ambiente muito bom. E assim como a galera também usa o Vim, eu tenho algumas keybinds aqui que são muito úteis em algum contexto. Eu consigo gerar terminal dentro do Vim. Consigo ver a árvore, então ele é muito útil para mim. Eu também uso o NeoMuch, igual o Charlinhos mostrou. Minha configuração não é tão absurda, com várias pastas, subpastas internas, mas ele salva bastante também. E aí eu disse que eu uso o Podman em alguns contextos. Ele é muito útil, às vezes, quando eu quero usar algumas imagens de Container Registry. Eu costumo contribuir com o Salsa CI do Debian, então, às vezes, eu não consigo utilizar diretamente no Incus. E aí eu aproveito e uso o Podman, que no caso é a versão open source do Docker, e eu consigo puxar imagens diretamente, gerar um ambiente novo, então também é muito útil o Podman nesse contexto. E, basicamente, eu acho que é isso que eu tinha para mostrar, e é isso aí. Fechou. Você usa Bash? Você usa Bash? Posso? Essa é uma pergunta? Não. Sim. Você, a extensão do Vim no Firefox, você consegue escolher qual aba você quer abrir com facilidade? Tem um atalho? Eu não entendi muito bem a pergunta. Como que é? Sim. Só que eu não uso essa parte, então eu só uso aquelas keybinds, mas o Sérgio provavelmente deve saber. Tem como você fazer a sua vinha RC. Tipo, eu fiz algumas lá para eu navegar entre as abas, e para abrir você digita O e você digita URL, ou algo do tipo. Eu posso. É rapidão, É rapidão, rapidão. Posso abrir o Bash aqui, rapidinho? Abre o terminal aí, por favor. Aí você. 2 minutinhos. Pera aí, Leandro, pera aí. Segura aí, Leandro. Valeu. Cadê? É que eu vejo a galera usando, às vezes, o terminal, e aí a pessoa escreve um comandão aqui, e aí depois, eu errei alguma coisa aqui. Aí a pessoa faz assim. Eu só queria falar que se você está usando o Bash ou alguma coisa que está usando o readline por baixo, que é o que o Samuel falou ali, você tem os atalhos de movimentação do Emacs de graça. Se você usa Emacs, você já sabe. Se você não usa Emacs, é legal aprender, porque você está no Bash. Então você pode, por exemplo, movimentar uma palavra de cada vez usando Alt e as setas. Né? Então você vai fazer assim, Alt e a seta. Você pode deletar palavras com Alt e Backspace. Ou você pode deletar a palavra da frente com Alt e Delete. Bem, às vezes não dá aqui no... O Ctrl também serve, tá? Então, por exemplo, você está aqui, aí você quer ir para o começo da linha, você pode dar um Ctrl A. Você quer ir para o final da linha, ou você quer ir uma letra de cada vez, Ctrl F, você quer ir para o final da linha, Ctrl E. Né? Você quer buscar um comando que você já digitou, Ctrl R e o histórico. Se você quer... Bem, tem várias coisas, tá?
Isso é bem legal porque se você usa bastante, digita bastante coisas longas no terminal, você consegue mover bem rápido com o cursor. Ctrl P ele vai um previous, Ctrl N e next. Igual o Emacs também. Hã? Exato. Alt ponto. Último parâmetro que você. Então, assim, tem várias. O manual do Ridgeline é um pouco complexo, mas tem vários truquezinhos que você pode usar para movimentar melhor. Obrigado. Valeu. Finaliza aí, velho. Vai lá. Galera, então foi isso. Não tem mais tempo.